Boa noite, galerinha de peão. Boa noite, galerinha de cowboy. Começando aí com essa referência musical dos anos 2000. A gente começa mais um podcast da noite. Enquanto eu termino muito rapidamente de organizar os plásticos bolhas aqui. Tem um monte de plástico bolha, cara. Vou guardando porque é bom para fazer envio pelos correios, né? Essa coisa. Eu tô com uma caixinha boa para enviar pelos correios aqui também. Fechei a gaveta. Arrumou. Terminei mais uma tarefa do dia. Essa semana, mais uma semana de feriado. E aí, era pra eu ter gravado episódio ontem. Acabou que eu dormi. Falei, vou gravar um episódio do podcast. Aí eu dormi. Assim, caí, despenquei. Você vê que talvez isso seja um sinal de sucesso do podcast, né? O podcast do sono tá tão bem sucedido que só de pensar nele eu dormi. O cérebro automaticamente já fez esse trabalho, né? Associou o podcast dormir. Aí ele desligou. Eu acordei no outro dia e falei, putz, era pra eu ter gravado o episódio ontem. Agora eu vou ter que gravar outro dia. E aí, eu tô aqui às 11h44 da noite. Eu tenho que ler uma folhinha aqui, né? Que é bem rapidinha. Eu quero ler outra. Tem que achar aqui. Que eu acho que é uma leitura bem chata pro podcast. Uma leitura muito específica também. Mas como eu disse aí no último episódio, não interessa. Porque o podcast é feito para dormir. E então o que é falado aqui às vezes não tem muita importância, né? É só o som para acossar aí o seu cérebro sonolento e embalar ele no sono. E também porque o podcast é meu, eu faço o que eu quiser. Aqui tem fanservice sim, mas às vezes também não tem. Inclusive estou devendo vários episódios desde o ano passado aí, que eu estou devendo alguns. Vai acontecer, tá anotado aqui e tal, não esqueci de nenhuma maneira. Mas às vezes é um negócio mesmo aí do tempo. Então hoje eu vou ler aqui os materiais de sindicato. Que amanhã vai ter uma reunião na escola. Vai ter esse assunto do sindicato, né? A gente tem aqui uma edição extra, que é o jornal do Simpro, Sindicato dos Professores do Distrito Federal. É o boletim informativo do Sindicato dos Professores do Distrito Federal, ano 32, de 23 de abril de 2025. Data da semana passada que teve uma assembleia. E uma paralisação com a assembleia, né? Então, o dia que os professores param, um dia, as escolas param e vamos para a assembleia discutir temas aí da classe, da categoria. E aí, nesse dia, eles sempre é distribuído esse informativo, esse boletim informativo, que propõe sempre um calendário, né, de quais são os próximos passos, algumas propostas, algumas discussões. Ele só tem 2 páginas, 2 folhas, né, que seriam 4 páginas, sendo que elas têm muitas imagens. É importante, então eu vou ler isso, né? Ah, mas eu não gosto de sindicato, eu não sei de nada. O podcast é meu, eu faço o que eu quiser. É meu, faço o que eu quiser. E então vou ler aqui.
tem outro papel que eu fiquei de ler e não terminei de ler no dia lá da Assembleia, que é o Edição Extra é um jornalzinho do sindicato, né? Do atual sindicato e da sua diretoria. Diretoria, né? O pessoal que está à frente aí do sindicato é ano eleitoral. As eleições são no final desse mês de maio agora. E eu, inclusive, faço parte de uma chapa de oposição à atual diretoria do sindicato, né? Que é a chamada alternativa. Então eu tenho aqui um panfleto do sindicato e um da diretoria do sindicato, né? E outro aqui da alternativa que eu vou ler também porque eu não terminei de ler um dia. Mas beleza, vamos ler aqui o edição extra do Simpro. Indicativo de greve. Com a atuação do Simpro e pressão da categoria, GDF amplia debate sobre a reestruturação da carreira. Fortalecimento da mobilização é imprescindível para a vitória do movimento. Vou fazer umas críticas aqui, né? O que acontece? A primeira paralisação do ano com a Assembleia, nós da oposição defendíamos o indicativo de greve para pressionar o governo a atender as nossas demandas, já que esse governo do Ibanez é muito difícil que essas demandas sejam atendidas, né? Ele não recebe muito bem e tal, então acaba sobrando sempre aí as formas de pressão mais fortes, né? Como fazer um indicativo de greve, etc. Isso desde a primeira. E a diretoria do sindicato, né, em vários momentos, demonstrou que era contra fazer uma greve ou colocar um indicativo de greve. Tanto que na primeira paralisação, a proposta que a diretoria colocou foi o estado de greve. Né? Até um companheiro da oposição subiu para falar e falou: nós temos que apontar um indicativo de greve. E aí você me pergunta: qual a diferença do estado de greve e do indicativo de greve? O estado de greve, né, basicamente, ele é aí na verdade, desde a greve passada, em 2023, a greve acabou, mas se manteve o estado de greve, ou seja, enquanto não é cumprido, não fossem cumpridas, né, e não são cumpridas todos os pontos que ficaram ali acordados da greve passada, né, para a greve se finalizar, uma série de pontos que foi colocada, né, e o governo disse que atenderia, né, e aí enquanto não atendesse, o sindicato ficaria em estado de greve, ou seja, poderia retomar a, a greve, a paralisação total das atividades, mediante aí a chamada de uma assembleia onde se votasse o indicativo de greve, ou seja, o estado de greve é como se fosse um alerta, é como se fosse no sinaleiro tem o sinal verde, o sinal amarelo e o sinal vermelho, né? Sinal verde pode passar, tá aqui, tá acontecendo as coisas. Sinal amarelo atenção, atenção que a gente vai parar, a gente vai, a greve se não cumprir as coisas aí, as leis, etc, a gente vai parar. E o sinal vermelho seria, né, a greve, vamos parar. Então aí o estado de greve é como se fosse um grande sinal amarelo. Temos um acordo, temos acordos, temos compromissos aqui que foram firmados, ou melhor dizendo, o governo firmou e prometeu para a categoria dos professores, mas está negociando ainda, não foi implementado, então ficou em estado de greve. Já estava em estado de greve desde 2023. E na primeira assembleia o sindicato colocou uma proposta de votar estar em estado de greve, mas já estava antes, né? Isso é uma forma da diretoria de se aproveitar desses nomes que são parecidos, desses termos que são parecidos, causa confusão. E aí muita gente achava que votou no estado de greve pensando que era tipo assim um indicativo de greve, que é o quê? É quando a gente chega no sinal vermelho, né? Então uma assembleia que chama um indicativo de greve é assim, juntou aquela assembleia, juntou os professores e aí vai falar assim, galera, vamos começar a greve agora ou não? Aí vota, sim ou não. O pessoal lá a gente recebe uns cartõezinhos e aí a gente vota se começa a greve ou não. E se votar para começar, vai ter greve.
tem aí 72 horas, esqueci agora, para avisar, são 3 dias, né? 3 dias para avisar, né? Ó, a Assembleia decretou greve, então estamos aqui avisando, a categoria está em greve, e daqui a 3 dias a gente vai paralisar as atividades. Então essa é a diferença do indicativo de greve e do estado de greve. Tá? A diretoria aí fez uma manobra, se aproveitando até um pouco dessa confusão que as pessoas tiveram. Tá? Então muitos professores votaram ali, né, favoráveis ao estado de greve, mas não sabe, pensando que seria algo como indicativo de greve, né, não tendo esclarecido e também ali nas falas a diferença entre o estado e o indicativo de greve não foi, né, e propositalmente esclarecido pela diretoria que era contrária à greve. Mas aí sim houve toda uma pressões e discussões, principalmente vindos da oposição, para fortalecer e construir a greve, né? Principalmente depois de que, algumas semanas atrás, o sindicato recebeu uma multa da greve passada, né? Uma multa, enfim, por ter decretado a greve, uma multa de 6 milhões de reais. Sendo que foi uma greve, a greve é um direito, né, do trabalhador, das classes, então, mas o Ibanez, que é um advogado, assim, né, que tem malandro, ele usou lá alguma coisa para colocar que a greve teria sido ilegal, né? Sendo que não foi, passou por todos os trâmites ali burocráticos necessários, mas mesmo assim ele, na malandragem dele, conseguiu isso. E é só mais um exemplo de como que dentro da democracia burguesa a lei, a legislação, ela não se aplica à classe trabalhadora, né? Ela é uma ilusão. Ela sempre está quando ela não está ordenada, né, orquestrada e estruturada para privilegiar as classes dominantes, quando as leis que aparentemente serviriam para proteger, né, a classe trabalhadora e as opressões, elas na verdade são facilmente contornadas e feitas para serem contornadas pelos interesses das classes, das elites dominantes. Então a gente vê aí que, no fundo, o direito à greve, no fundo não existe. Uma democracia burguesa, capitalista, não existe. Está ali para meio que ludibriar as pessoas, né? Elas acham que têm direito à greve, mas na verdade se tem, né? Só que aí quando se instala uma greve, as classes dominantes sempre utilizam brechas na lei, brechas essas propositais, ou mesmo usam seu poder político e social para basicamente tornar água o que é colocado pela legislação, né? Enfim, a mobilização da categoria do magistério público na campanha salarial pressionou o governo do Distrito Federal a dar um passo à frente no processo de negociação com a diretoria do Simpro. Nessa terça-feira, dia 22 de abril, o GDF tomou a decisão política de ampliar o debate da reestruturação do plano de carreira com a análise de implementação do achatamento dos padrões de 25 para 15. O que são esses padrões, né? Como é que chama? É a carreira, né, dos professores, trajetória aí tem um nome certo, estou esquecendo agora. Tem a ver com carreira, né? Enfim, são padrões. Então, quando você entra no funcionalismo público dos professores, você pode subir, é tipo níveis, né? Você vai subindo de níveis, que são esses padrões. Então, são 25 padrões. A cada padrão que você sobe, né, através de por fazer cursos, por tempo, né, de experiência que você vai adquirindo, você tem ali critérios para pular esses padrões, né, essas barreiras. E aí você vai subindo de nível e ganha mais salário também, né? E hoje, atualmente, são 25 padrões. E aí isso é um problema, porque são muitos níveis que tem que ser... barreiras que tem que ser puladas, né? Então a ideia é diminuir isso para 15, para que com mais rapidez uma pessoa... lembrei, o plano de carreira, isso é um plano de carreira, faz parte do plano de carreira. Uma pessoa consiga, fazendo cursos, se profissionalizando,
fazendo sua formação continuada, chegue no último nível, né, no último patamar de profissionalização no plano de carreira e por mais tempo aproveite, né, de um salário um pouco melhor e tal. Então, isso são os padrões, né? Então, ampliar o debate da reestruturação do plano de carreira com análise de implementação do achatamento dos padrões de 25 para 15. Isso que, inclusive, foi acordo da greve passada. Até agora não foi cumprido, né? Já passaram 2 anos. Da valorização dos percentuais de titulação, ou seja, um professor com mestrado, ele ganha uma porcentagem a mais. O professor tem uma especialização, um doutorado, um pós-doutorado, né? Ele é mais especialista, então ele recebe. É um incentivo, né? Você fala, ó, se você tiver um mestrado, você vai ganhar um salário melhor. Vai aumentar aí X% do seu salário. Então isso incentiva os trabalhadores da educação a buscarem uma formação mais especializada, etc. Né? Isso é importante, né? Aqui no Distrito Federal, esses percentuais de salário, aumento salarial são baixos em relação ao Brasil, a gente quer que eles aumentem. Isso também faz parte do acordo de greve do ano passado, do ano passado, retrasado, que não foi cumprido. Valorização dos percentuais de titulação e a ampliação do quantitativo de liberação para o estudo, né? Que aí também você ser liberado do trabalho para poder estudar e depois voltar para o trabalho, né? Trabalhar com mais propriedade, um trabalhador mais qualificado. Para dar andamento ao processo, foi estabelecido ainda um calendário de reuniões entre a direção do Simpro e o GDF, com agenda nos dias 6 e 20 de maio. Então, ó, vai ter dia 6 de maio, dia 20, vai ter reuniões com o GDF para pensar esses pontos aí. Neles serão apresentados estudos orçamentários, já iniciados, e jurídicos para a alteração da lei que rege o atual plano de carreira da categoria do magistério público. A sinalização do governo do Distrito Federal é importante, mas o Simpro avalia que não há necessidade de dar que há necessidade de dar celeridade à negociação das pautas defendidas na atual campanha salarial. Até porque isso aí já está tudo atrasado, né? Já deveria ser feito há muito tempo pelo governo. Isso porque os ataques à educação pública e aos seus e suas profissionais foram intensos nos últimos anos, com a promoção de um cenário de precarização sem precedentes. Por isso, orientamos a aprovação do indicativo de greve para o dia 27 de maio, quando será realizada nova Assembleia Geral com paralisação, para definir os rumos desse movimento que já é vitorioso. Então, o que está colocando aqui no calendário? No dia 27 de maio vai ter outra paralisação com uma Assembleia. E lá vai ser votado um indicativo de greve. Ou seja, vamos começar ou não a greve. Se decidir sim, depois de 3 dias começa. Se decidir não, aí não. Vai haver outra forma aí de alcançar os objetivos. Antes da Assembleia Geral, no dia 22 de maio, defendemos a realização de assembleias regionais em todas as cidades. Assembleias regionais é o quê? A Assembleia Geral é todos os professores juntos. Assembleias regionais é por região. Ceilândia, Taguatinga, né? Aí são como se fossem assim, assembleias, reuniões preparatórias para a Assembleia Geral. Defendemos a realização de assembleias regionais em todas as cidades, para que possamos avaliar as propostas que serão apresentadas pelo GDF nas 2 reuniões agendadas. Então, defender no dia 22 de maio, depois das 2 reuniões, a diretoria do Simpro, né, o sindicato vai trazer, como é que aconteceu essas reuniões? Teve avanço, não teve avanço? Por exemplo, teve avanço. Então, a gente pode pensar, vamos refletir aqui. Vai precisar instaurar uma greve? Tem que fazer essa avaliação. Ou, não teve avanço. Então o jeito é greve mesmo, pessoal, vamos embora, vamos partir para cima. Eu acho que vai ter que partir para greve mesmo, porque é um governo que, mesmo quando apresenta uma proposta e tudo demora, é muito moroso, não cumpre, né? Tanto para você ver, tudo aquilo que foi falado do plano de carreira já era do acordo de greve anterior. O governo prometeu que ia cumprir, até agora não cumpriu. Continuando aqui. Paralelamente, indicamos um calendário de lutas,
que inclui ações de mobilização com o Simpro nas cidades, participação da Marcha da Classe Trabalhadora e atividades do Convoca Já, que é o grupo aí que luta, né? Também participo de em várias ocasiões desse atividades do Convoca Já, que é para convocar os aprovados no concurso. Eu, né, que fui um aprovado e fui convocado. Né? Mas mesmo convocado já, a gente tem que continuar na luta para que todos os que ainda não foram sejam também. Isso é muito importante, né? É uma coisa assim vital. Uma educação pública de qualidade exige a valorização dos e das professoras e orientadoras educacionais. Seguiremos fortes, atentos e unidos para que todos os pontos da nossa campanha salarial, 19,8% rumo à meta 17% pela reestruturação da carreira já, sejam contemplados. Para isso, o fortalecimento da nossa mobilização é o recurso mais importante para potencializar o processo de negociação e gerar possibilidades de reais conquistas. Reestruturar para avançar. Então está aqui explicando um pouco melhor, né, os pontos. Ó. Achatamento dos padrões de 25 para 15. A proposta do Simpro é reduzir os padrões da tabela salarial de 25 para 15. Com isso, os maiores salários são atingidos mais rápido. O achatamento dos padrões atinge diretamente o cálculo do benefício de quem aposenta com a média de 80% dos maiores salários. Isso porque, quanto maiores os salários ao longo da vida laboral, maior a média encontrada, né? Para você se aposentar com um salário melhor. Então, isso é importante também. Valorização dos percentuais de titulação. A tabela salarial mais recente está dividida em 6 etapas. Do padrão do PQ1, PV1 ao PQ6, PV6. Enfim. Os e as professoras orientadoras educacionais são encaixados em cada uma das etapas de acordo com a formação: graduação, especialização, mestrado e doutorado. Nessa progressão horizontal, são aplicados percentuais em relação à tabela de professores e orientadores educacionais com graduação e que funcionam como valorização da titulação. Atualmente, esses percentuais são de 5% para a especialização, o que é muito pouco, 10% para mestrado e 15% para doutorado. Para você ter ideia, aí ao redor do Brasil, por exemplo, o percentual de especialização é no mínimo 12%, 15%. Né? O mestrado vai já para 20%, 20 a 30%, doutorado acima disso. A luta é para que esses números no mínimo dobrem. Além disso, a defesa é pela criação da tabela de pós-doutorado. E aqui tem uma coisa que não está posta, né? Que é o quê? Muitos professores e professoras de contrato temporário, que não são efetivos, têm titulação de especialização, de mestrado e doutorado. E isso não está contemplado na proposta da diretoria atual. Isso deveria ser colocado, né? Porque a gente tem vários professores temporários que não ganham aí o percentual de titulação só porque são temporários, né? Tem aí pessoal com mestrado, com doutorado e são super especialistas, né? Fazem um trabalho tão bom, se não melhor do que professores efetivos e não tem esse direito. Então, na verdade, aqui a gente está terminando de ler o jornal, é muito focado nos efetivos, né? A única coisa aqui que falou dos temporários, ou que toca os temporários, é a questão do Convoca Já, que é convocar aí o pessoal que foi aprovado em concurso, que hoje, né, em sua maioria, estão atuando como contrato, mas a gente não tem aqui nenhuma proposta que valorize o contrato temporário, que dê mais direitos para o contrato temporário. Isso é muito ruim na minha avaliação. Então vamos continuar aqui lendo. Formação continuada. A reestruturação do plano de carreira defendida pelo Simpro exige a ampliação do percentual de afastamento remunerado dos servidores ativos para estudos de 1% para 2%. Então, todo ano tem lá, por exemplo, 1% de todos os professores aí, efetivos podem se afastar para estudar. Fazer um mestrado, um doutorado, uma outra graduação, né, seja, e para voltar para a sala de aula com essa especialização. Então tem esse número aí de 1%. Então a ideia é aumentar para 2%. Então aumento aí
importantes também. O plano de carreira vigente limita o afastamento remunerado a 1% dos servidores ativos para a participação do programa de pós-graduação de mestrado e doutorado. Beleza. Então terminamos aqui o negócio e tem um calendário de lutas. Abril. Marcha da classe trabalhadora pela valorização do serviço público e fim do confisco das aposentadorias, no dia 29/4. Foi ontem, né? Maio. Dia do Trabalhador. Dia 1º de maio, a partir das 10 horas, no Eixão do Lazer. Dia 21/5, temos reunião de delegados às 19 horas. Vou até anotar isso que é importante. Vou anotar aqui, né? Reunião de delegados. Reunião... No meu quadrinho, né? Tem um quadrinho aqui que eu escrevo as coisas. Calendário. Sim, quadro branco. Dia 22, assembleias regionais, em todas as regionais. E no dia 27, assembleia com indicativo de greve. E temos aqui datas a serem divulgadas sobre a campanha do Convoca Já. Então, lemos aqui o edição extra do Simpro, muito bem. Vamos ler agora o informativo da chapa alternativa, do qual eu faço parte. É um panfleto que foi divulgado junto com esse informe, esse boletim de informes do sindicato, que é o oficial. Então, alternativa, oposição aqui. Assembleia do dia 23 de abril. Para abrir de fato a negociação, é preciso preparar a greve da categoria. Aprovar o indicativo de greve para o 21 de maio. Tem uma proposta aí de aprovar o indicativo de greve antes, né? Tem negociação com o GDF? Aí coloca aqui. A diretoria do Simpro, que defendeu o estado de greve sem pressionar o governo ibanês na última assembleia, diz que há uma negociação com o GDF. Entretanto, não divulga datas das reuniões, não apresenta um relatório oficial no site e nenhuma proposta de implementação de nossas reivindicações para o governo. Que negociação é essa que não apresenta nada de concreto? Isso confirma o que temos dito. Sem construir uma forte greve, Ibanez não irá apresentar nada de concreto à categoria, a não ser mais ataques, como fez ao mandar executar multa imoral a nós, né? São multa de 6 milhões de reais, justamente quando milhares de trabalhadores se levantam contra o ponto eletrônico na Secretaria de Educação. É preciso elevar o tom, aprovar o indicativo de greve. Forma-se um caos na Secretaria de Educação do DF. E não é por falta de dinheiro. O GDF tem recorde de arrecadação. Para 2025, aumentará o valor em 9% comparado a 2024, chegando à cifra de 66,6 bilhões de reais, ainda dando a empresários cerca de 8,5 bilhões de isenção fiscal. Basicamente, isso aqui é um roubo, né? Nós, trabalhadores, temos que pagar imposto de renda, né? Um imposto que não é imposto progressivo também, né? Imposto sobre consumo e etc. Agora, os empresários, é dado para eles aí, não precisa pagar não, os impostos, pode deixar. E a gente deixa de arrecadar 8,5 bilhões. Imagina esse dinheiro indo para a saúde, para a educação, para outras áreas importantes, né? Para o serviço social, para a segurança, enfim. O BRB irá comprar agora um banco por mais de 2 bilhões à custa do endividamento dos servidores do DF. Tá rolando essa história aí que o BRB, o Banco de Brasília, ele quer comprar um banco que custa 2 bilhões de reais, um banco falido, né? Então de onde esses 2 bilhões, né, estão saindo da onde? Da educação, da saúde, enfim, a saúde também está não sei o que está pior, a saúde e a educação no DF, enfim. Enquanto isso, nossa categoria amarga perdas salariais, que vem desde o governo Agnello, do PT, passando pelo calote de Hollenberg, do PSB, que não estão calculados no índice apresentado pela diretoria do Simpro. Para ter conquistas em nossa carreira em 2025, ou recompor o mínimo das perdas inflacionárias, precisamos construir uma forte greve. Esse é o único caminho possível para ganhar algo.
A base da categoria teve que derrotar a diretoria do Simpro em 2023 para ter mínimas conquistas, né? Porque em 2023 a greve ela foi puxada pelas bases, ou seja, pelos professores na Assembleia. A diretoria do Simpro, os diretores, a diretoria são as pessoas que estão à frente ali do sindicato. São professores também que são eleitos para estarem ali por um mandato, né, de tempo específico. Eles não queriam a greve, mas as bases, né, os professores passaram por cima e acabaram impondo isso. Aí foi feita a greve. Façamos isso novamente, pois não podemos facilitar a vida de Ibanez. É inadmissível a prática da diretoria com métodos antidemocráticos nas assembleias e de marcar uma assembleia para marcar outra, sem ter uma ação contundente para alcançar conquistas. Defendemos, além de outras pautas históricas de nossa categoria e da classe trabalhadora. Então, o que mais nós defendemos? Isonomia da porcentagem de titulação com o Detran. Aí, isonomia é igualdade, né? É preciso deixar nítido que o professor e a professora em regime temporário deve receber também pela titulação. Veja que isso a gente coloca aqui na oposição, mas não é colocado no informativo do sindicato, né? Há milhares de especialistas, mestres e doutores recebendo menos que o vencimento básico de nossa carreira hoje, pois o GDF só paga pela hora a aula dada e não leva em conta sua titulação. Isso para os temporários, né? Que já são, os professores temporários hoje são mais de 50%, 60% dos professores em sala de aula, né? Então não estão sendo pagos, né, a contento. Defendemos também a diminuição dos padrões da carreira e defendemos que a progressão vertical seja de 3%. Assim será possível atenuar os efeitos da inflação com o desenvolvimento da carreira. Reivindicamos que os dias de recesso no meio do ano sejam férias, atingindo o patamar de 45 dias, conforme é praticado nas universidades, institutos federais e no estado do Maranhão. Isso significará aumento salarial no valor pago pelas férias. Revogação da instrução normativa que parcela o 13º salário, né? Então, teve essa regra aí que o Ibanez colocou no final do ano passado, ou foi no início desse, que o pagamento do 13º salário é dividido em 2 parcelas ao longo do ano, né? Isso é bem ruim também. Não ao ponto eletrônico que está instalado hoje na sede, na Escola de Formação de Professores e regionais de ensino, que o Simpro faça uma forte campanha contra o ponto eletrônico. Direito à CPI, a todas a CPI, putz, eu esqueci o que é a CPI, Caramba, esqueci o que é. Vou pular isso aqui, calma aí. É tipo um direito de folga para alguma coisa. Putz, esqueci agora. Vamos lá. Direito à formação continuada no horário de trabalho a todos lotados na IAP, na sede e na CRE. Por uma aposentadoria digna, chega de retrocessos, desenvolver uma campanha que o e a trabalhadora, no ato da aposentadoria, não perca o auxílio de alimentação. Porque isso acontece hoje quando você se aposenta. Quando a gente trabalha, a gente tem um auxílio alimentação, que é um valor aí importante no salário, na composição salarial. Quando você se aposenta, você perde ali do pagamento salarial da aposentadoria o auxílio alimentação. Incrível, né? Porque assim, quando você aposenta, você não precisa mais comer. Você não come mais. Você vive de ser idoso. É isso, né? Enfim, ridículo. Defendemos a prorrogação do último concurso, com a convocação de todos os aprovados e a realização de novo concurso ainda em 2025, pois temporário é o Ibanez e não os professores. Por pedagogos e pedagogas, orientadores e psicólogos em todas as escolas do DF. E mais um a cada 300 estudantes ou fração menor que isso, né? Exemplo de uma escola com 750 estudantes matriculados, teriam 3 profissionais de cada área. Então esse é o panfleto aí da oposição, né? Que eu faço parte, né? Alternativa. Vamos, se você é professor, é estudante, está me ouvindo agora, vamos se informar aí sobre as eleições do sindicato. Eu sou estudante, o que eu tenho a ver com isso? Ora, afeta você, né? A gente, quando luta pela educação, é pelo lado do professor e dos estudantes. Tudo bem que os estudantes têm outras instituições, né,
a Uni, tem a... Puxa, Uni... A UBS, né, que é a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né, de ensino médio, que representam os estudantes. Mas, no fundo, todos nós estamos, né, cada um do seu ponto aí de experiência, de professor ou de estudante lutando por uma educação melhor. Então, uma coisa sempre afeta a outra, né? A gente se ajuda nesse processo. Então, vamos participar desse debate, vamos fortalecer as eleições. Você está me escutando agora, é professor, é estudante. Se você não é, bem, por que não discutir isso, né? Vamos aí, vamos fazer esse trabalho, né? Acabou que esse episódio de hoje também é quase uma propaganda aí que eu fiz, né? Vou até deixar na imagem aí a nossa divulgação da chapa 2 da alternativa. E vamos aí dormir agora, né? Espero que você já tenha dormido. Espero que você tenha embalado no sono sindical, né? E uma boa noite.